Padre Isaías, também fazer registro aqui de agradecimentos a Padre Francisco, da paróquia São José Tadeu, também o nosso querido Padre Francisco, lá da paróquia Santa Rita de Cássia, em Coremas. Queremos agradecer também a equipe dirigente, dizer que essa foi uma iniciativa que começou aqui no nosso sítio do IACC, e conversando semana passada à noite com o João, falei, João, vamos fazer uma palestra para o sítio? A João disse na hora, aí depois vamos aumentar para o SC, até tomar uma proporção maior, atingindo aí toda a família aqui da região. Queria agradecer também ao Luizinho e à Xuxinha, que são o casal setorial que fez essa articulação, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa palestra. Manuela, quer colocar o outro? Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Em primeiro lugar, a gente vai ler a palavra de Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, que Deus nos dê uma resposta com esse momento que nós estamos passando, com essa pandemia. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos dê uma resposta. Então, como tudo que nós vamos fazer, nós que temos fé, por isso que nós resolvemos colocar brevemente esse trecho da Sagrada Escritura, no qual diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei no meio deles. É nessa certeza, é nossa fé. É nessa fé que o Senhor está no nosso meio. Mesmo distantes, reunidos pelos canais de comunicação. Nosso amigo João Dutra, João Trovão, está lá em Pernambuco, outros em outras cidades. Mas o Senhor está no nosso meio. E é nessa certeza de que Ele não nos abandona que nós queremos apresentar essa palestra e fazer esse breve momento de oração. Não em nosso nome. Convidamos, portanto, todos vocês a fazer agora essa breve oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a proteção dos anjos, para que venham esta noite abrir nossos ouvidos, instruir a mente e o entendimento do nosso irmão João, que irá pregar para nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda e me governe. Amém. Não poderíamos deixar de pedir também a intercessão daquele que tem o nome de Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente ferir-nos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Peçamos também a intercessão da Virgem Santíssima. Ontem celebramos o último dia de maio, um mês na companhia da Virgem Santíssima, mas ela está sempre conosco.
Peçamos então à Virgem Maria que desejar, interceda por todas as nossas orações, interceda por todas as nossas necessidades temporais e espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, diante de que nos colocamos nesta noite, abre nossos ouvidos, abre nosso entendimento, nossa mente, livra-nos, Senhor Jesus, de todo espírito de crítica, de inimizades. Une-nos, Senhor Jesus, como tu mesmo disseste. Vou enviar o meu Espírito para que em mim seja um. Fazer isso, Senhor Jesus, que mesmo longe, fisicamente nós possamos ser um. Porque a tua palavra diz que a igreja é o corpo místico de Cristo. É isso que somos. Senhor Jesus, nessa noite, queremos colocar como intenções nessa oração todas as pessoas que sofrem, Senhor Jesus, especialmente as acometidas pela Covid-19. Queremos pedir aqui por nossa irmã Rita de Cássia, por Marcos Bandeira e também por todos os enfermos. Em nome dele, nós pedimos por todos os enfermos que estão impedidos sequer de fazer uma oração. Senhor Jesus, vive em nosso auxílio. Você que está em casa também pode fazer essa oração e colocar a sua intenção. Peça pelo familiar que está doente. O Senhor mesmo diz: tudo que pedires, creio na oração, recebereis. Então, peçamos ao Senhor que venha em nosso auxílio. Que venha em nosso auxílio. Peçamos pelo fim desta pandemia. Peçamos pela conversão dos pecadores. Peçamos pela santificação das almas do purgatório. Tudo isso nós nos pedimos, Senhor Jesus, e colocamos aos teus pés da tua cruz. Confessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, o tema dessa palestra foi escolhido, foi tirado do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esta palavra, esse tema, a gente escolheu porque nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de muitas tribulações, aflições, pessoas doentes, familiares desolados com o falecimento de seus familiares. Então, para que Deus nos dê uma luz em cima desta palavra. Como a própria palavra de Deus diz, quero só frisar uma pequena parte onde diz: referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. Desde já a gente coloca uma pergunta: onde nós estamos buscando a paz? Será que estamos buscando a paz na fonte da paz? E o próprio Senhor disse que nós teríamos tribulações, mas no final nós venceremos, não por nossas forças, mas pela força do Senhor, pelo sangue que Ele derramou na cruz. E para falar sobre esse tema, nós vamos convidar agora, nosso irmão já se encontra aqui conosco na sala privada, nosso amigo João de Andrade Dutra Filho, carinhosamente conhecido como João Trovão.
João tem acho que pelo menos 2 décadas de ministério, de pregação, de cura, de libertação. João é um missionário que veio para Pombal, foi professor nosso aqui na universidade. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em genética e melhoramento de plantas, é teólogo de formação, é pai de Natália, esposo da Natália, pai do Ian, do Natan, em memória, que tem a misericórdia divina, Gabi pelo céu. Amém. Está no jardim do Senhor. E Liz, que é a flor mais nova. É verdade. Dito isso, pessoal, nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, esperar que essa seja uma palestra frutuosa, agradável para todos. No início, uma sementinha plantada, quem sabe a gente não pode fazer isso mais vezes. E passamos de imediato a palavra para nosso querido irmão João Dutra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez ao meu querido irmão em Cristo, esse casal lindo e maravilhoso, Anielson e Manuela. Mais uma vez, ter a oportunidade de partilhar com vocês a palavra de Deus, né? Essa palavra que é alimento, essa palavra que nos nutre para caminharmos firmes e fortes até a vida eterna, já que nós estamos na igreja militante. E peço a Deus, por obra do Espírito Santo, que Ele venha fazer a obra que Ele quer nesta noite. Tá? Então, o tema que me foi proposto hoje para partilhar com vocês, como Manuela muito bem falou, está lá em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. A vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Uma coisa que eu gostaria de partilhar com vocês, antes de começar propriamente a desenvolver essa pregação, é que quando a gente estuda a Sagrada Escritura, a gente precisa aprender a não garimpar a Bíblia. E o que significa não garimpar a Bíblia? Pegar um versículo isolado e dizer, é isso que Deus quer falar. Veja, não é que a gente não possa pegar um versículo da Bíblia, usá-lo como um tema para um determinado encontro. A gente pode e deve fazer isso. Só que no momento que a gente pega um tema da Sagrada Escritura, a gente tem por obrigação contextualizar, colocar esse versículo dentro do capítulo da Bíblia e trazer o pessoal, as pessoas, para se situar no que isso quer dizer. Então, veja, esse versículo que nós vamos partilhar, ele acontece, se nós pegarmos o Evangelho de João, depois da Santa Ceia, aonde Jesus institui o sacerdócio e a Santíssima Eucaristia, onde Jesus celebra a primeira e única missa, né? Depois a gente tem a traição de Judas. Depois nós temos o capítulo 14, aonde Jesus começa dizendo, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. A promessa do Espírito Santo, que Jesus, ascendendo aos céus, não nos deixaria órfãos. Depois vem o capítulo 15, o texto tão conhecido da videira e os ramos, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Ainda tá? Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Né? O Jesus diz que quem permanecer nele vai dar fruto. Nesse capítulo 15, Jesus também fala do ódio do mundo, né?
Jesus começa dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. E aí vem o capítulo 16, aonde está situado esse versículo. Então, para começar a leitura da Bíblia, no versículo 16, João capítulo 16, versículos de 16 a 33. Vamos entender todo o contexto. A palavra de Deus é muito rica para que a gente possa desenvolver bem a temática dessa pregação, tá? Começa assim o versículo 16. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Isso, vocês sabem, é Jesus falando para os seus apóstolos. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para junto do Pai. Continuando, versículo 17. Nisso alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? E que significa também eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que eles queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai para ficar só na tela de João. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis. Até agora figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo
e volto para junto do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado. E me deixareis sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Agora o nosso tema. Referi-vos essas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos aqueles que agora nos assistem pelo YouTube, que bom podermos partilhar a palavra de Deus. Nos assistem pelo YouTube. Que bom podermos o Evangelho, a palavra de Deus. No versículo 16, começa nos ensinando o seguinte: existe um tempo para cada coisa. Parece que Jesus reafirma aquilo que está no livro do Eclesiastes. Veja, ainda há um pouco de tempo e não me vereis, e depois de um tempo me tornarás a ver. Nossa alegria como cristãos consiste no fato de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E saber que em Jesus nós podemos confiar. Não é verdade que é assim? Quando nós não temos Jesus, nós não temos o essencial nas nossas vidas. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos o essencial. O resto nos é dado por acréscimo. Aliás, lá em São Mateus, o próprio Cristo diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Tudo mais lhe será acrescentado. E o reino de Deus é o próprio Jesus e todas as graças que ele concede àqueles que o recebem, abrindo a porta de seus corações. Quando nós temos Jesus, repito, nós temos o essencial. Quando nós não temos Jesus, podemos ter todas as coisas, mas nos falta o essencial. Amados irmãos, eu costumo falar muito isso nas minhas pregações, de que em nós existe um vazio do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher com seu amor, com seu espírito, com sua misericórdia. Quando o ser humano não sabe dessa verdade, ele busca saciar esse desejo de amor do seu coração, essa fome de amor, naquilo que o mundo oferece. E por mais que ele busque se preencher com as coisas da terra, o essencial ele não tem. Muito pelo contrário. Quando falta tudo, mas existe Deus no coração, a felicidade acontece porque você tem o essencial. Então é importante a gente frisar isso no Evangelho. Primeiro, que existe um tempo para cada coisa. E nessa caminhada que nós vivemos aqui na Terra como igreja militante, nós vamos passar por momentos de alegria e por momentos de tristeza. Mas nesse Evangelho, Jesus nos dá uma promessa.
que se nós tomarmos posse de toda essa palavra que ele proferiu nesse discurso, nós teremos nele a paz. Muito embora passemos por sofrimento, por dores, por tribulações, por aflições. Veja, Jesus aqui não está enganando ninguém. Jesus está dizendo claramente, no mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que a nossa vida vai ser somente de festas, que nosso caminho vai ser somente rosas. Jesus está dizendo que a gente vai ter aflições. Oh, meu irmão, até quando a gente vai demorar a entender que o sofrimento faz parte da vida humana? Depois do pecado, sofrimento faz parte da vida humana. Mas é importante a gente perceber que Jesus, como verdadeiro Deus que é, Deus infinito, eterno e todo-poderoso, ele não quer sofrimento para seus filhos. Afirmar isso é fazer de Deus um monstro. Lembre que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o sofrimento é consequência do pecado, se a enfermidade é consequência do pecado, Jesus é aquele que tira o pecado, a morte e o sofrimento do mundo. Tanto é que quando Jesus curou o paralítico, qual foi a primeira cura que Jesus fez? A cura espiritual. Quando desceram o paralítico na maca, Jesus olhou para ele e disse, teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus realiza a cura espiritual. E depois a cura física. Levanta-te e anda. O que é que Jesus está mostrando com essa cura? Que a doença, que a enfermidade, nada mais é do que a consequência do pecado. E nós podemos fazer uma analogia maravilhosa com o coronavírus, com a pandemia da Covid-19. O que é que nós podemos dizer? Que essa enfermidade, claro, nós sabemos que é um vírus que está na natureza, mas dando um toque teológico, essa enfermidade é consequência do pecado. Do ser humano que só pensa em si mesmo, do ser humano que degrada o meio ambiente, que acaba extorquindo as riquezas naturais sem um desenvolvimento sustentável, sem pensar nas gerações que virão depois dele, que também terão necessidades nesse mundo que Deus nos dá. Eu não estou aqui justificando a Covid. Muito pelo contrário. É uma doença traiçoeira que vem ceifando vidas e que, inclusive, ceifou pessoas importantes na minha vida, como meu sogro, no início do ano. Mas nós que somos cristãos, que somos outro Cristo, que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, que Jesus ordenou a cada um de nós de ir pelo mundo, pregar o evangelho, e que os sinais que nos acompanhariam seriam impormos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós que somos cristãos, que somos um outro Cristo, qual está sendo o nosso comportamento nesse período de pandemia? Que é um período de sofrimento. E volto aqui a dizer, é um período de aflição. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Meu amigo, deixa eu dizer a você, e primeiramente para mim, só Deus nos seus desígnios eternos sabe quando essa pandemia vai passar. Claro, é nossa obrigação rezar. Como cristãos, rezar, fazer momentos de intensa oração, vigília. Claro, nós não vamos, nos aglomerar na igreja, não podemos fazer isso ainda. Mas do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui online, por que não fazer uma vigília no final de semana, convocar cristãos de outras realidades, rezar,
fazer momentos de oração pelas pessoas enfermas aqui pela internet, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eterno e todo-poderoso, e para Ele não há distância para agir, para curar. Repito, é uma doença traiçoeira que não está causando somente mortes e os sintomas clássicos de Covid, mas está também adoecendo emocionalmente muitas pessoas que não mais estão suportando esse momento de sofrimento. E qual é a graça que Deus tem para nos dar nesse momento de pandemia, para podermos atravessar esse vale escuro da morte sem temer, porque o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar? Ou será que eu estou mentindo? Ainda que nós passemos pelo vale escuro da morte, não temeremos nenhum mal, porque o Senhor é o pastor que me conduz. O que é que Jesus tem para nos dar? A gente está rezando e está pedindo a Deus que a pandemia acabe. Temos que rezar, João? Temos. Mas a pandemia vai acabar. Quando vai acabar, só Deus sabe nos seus desígnios eternos, porque Deus está no controle de tudo. Por mais que a situação esteja deplorável, e está, Deus está no controle de tudo. Esse é o primeiro convite de fé que Deus nos faz ter. E aí, meus irmãos, qual é a proposta de Jesus para nós? Que nós tenhamos a paz em Cristo, nele, que é o Senhor, que é o príncipe da paz. Ô João, como é que eu faço para ter a paz em Cristo Jesus? Temos que lembrar da nossa essência, de quem nós somos. Temos que nos lembrar da nossa essência, de quem nós somos. Temos que nos lembrar da nossa essência, de quem nós somos. Repito, temos que nos lembrar da nossa essência, de quem nós somos. E quem somos nós? Nós somos o povo da esperança. E nós só temos esperança porque temos fé. Não é isso que está escrito lá na carta aos Hebreus? A fé é o fundamento da esperança. Só temos esperança porque somos um povo de fé. E nós temos fé em quem? Nós temos fé no mundo? Nós temos fé num governante? A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Nós temos fé numa filosofia, numa ideologia socioeconômica? Em quem nós temos fé, meus irmãos? Nós temos fé em Cristo Jesus, que venceu a morte e nos deu a vida, e nos deu o seu Espírito Santo, e um dos dons do Espírito Santo é a fortaleza, um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Então, se nós lembrarmos quem nós somos, se nós lembrarmos da nossa essência dia após dia, temos que ir aos pés de Jesus, clamar esse Espírito, receber a paz e passar por essa pandemia em paz, crendo que de todo mal, como diz Santo Agostinho, Deus há de tirar um bem maior. Veja, Jesus não está dizendo, você vai passar pela pandemia sem sentir nada. Jesus não está dizendo aqui no versículo 33, olha, vocês me aceitaram como Senhor, beleza, maravilha, caminhem, agora é só felicidade. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Aliás, aqui no início do capítulo 16, né? No versículo 1, Jesus começa dizendo, ou melhor, no versículo 2, que nos expulsarão das sinagogas, que vai chegar o momento que alguém vai tirar a nossa vida e vai julgar, está oferecendo um culto de adoração a Deus. Jesus não está enganando ninguém, repito. Pois não, meu irmão? João, se você tiver com o YouTube ligado, por favor, pause, porque está dando um pouco de eco na sua fala. Não estou com o YouTube ligado, não. Está com dois aparelhos?
Não, só estou aqui no computador. Só o computador? Tá, beleza. Então, tudo bem, pode continuar. Aqui tá dando um pouco de eco. Diminui um pouco o volume, por favor. Então, eu vou diminuir. Só o computador? Tá, beleza. Então, Melhorou? tudo bem, pode continuar. Aqui para mim tá jóia. Algumas pessoas estão comentando aqui no chat, mas pode mandar ver aí. Pronto. Desculpa interromper. Nada? Então, veja o que Jesus está nos dizendo. No mundo teremos aflições. Vamos passar por momentos de dor e de sofrimento. Mas quem tiver coragem, quem perseverar até o fim, será salvo. O que é que Jesus está nos dizendo, meu irmão? Jesus está nos oferecendo a paz. Agora, essa paz não é a paz que o mundo me dá. Porque o mundo não pode me dar essa paz. Porque o mundo, ele é adepto da ditadura da felicidade. O que é muito pregado no mundo lá fora é o cristianismo comércio. Que se você aceitar Jesus, levantar o braço, que eu estou falando aqui para bom entendedor, minha palavra basta. Se você levantar os braços e aceitar Jesus, sua vida vai ser uma maravilha. Sua vida vai ser prosperidade se você pagar o dízimo. Nesse período de pandemia agora, sua vida está sendo só prosperidade? Com certeza não. Então comece a desconfiar desse discurso. Meu irmão, eu não estou aqui dizendo, e é importante nos chamar vocês, a esfera do equilíbrio. Nem 8, nem 80. Platão, São Tomás de Aquino já dizia, virtus in medium, a virtude está no meio. Eu não estou aqui colocando um discurso amatiocentrista, né? Dizendo que, se você aceitar Jesus aqui no mundo vai ser somente sofrimento, não vai ter alegria, porque Jesus sofreu e quem é você para não sofrer? Se prepare para comer o pão que o diabo amassou e vai ser só lapada, a alegria a gente só vai ter no céu. Isso é um cristianismo doente, não é assim também não. Não esqueça que Jesus nos chamou a ser sal da terra e luz do mundo. Se fosse assim, quando Jesus ressuscitou, e a gente refletiu isso umas 3 semanas atrás, no domingo da Ascensão, Jesus não teria mandado a gente ir pelo mundo pregar, rezar e curar os enfermos, não. Trazer alívio do sofrimento do corpo e da alma, como a igreja faz quando prega o sacramento da unção dos enfermos, ou não? Lá no catecismo da Igreja Católica está lá que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura. Não é a extrema unção para preparar o corpo para ir para o céu. Não é isso, não. A gente tem que colocar o pingo nos is. Cada coisa no seu devido lugar. Não é assim. Como também não é só alegria e festa. Só alegria e festa a gente vai ter na principal recompensa quando a gente for coroado de glória. Aí sim. Mas a nossa vocação como cristão, e a gente não pode esquecer disso, já é fazer o céu acontecer aqui na terra. Com o nosso testemunho de vida, com a nossa oração, com as nossas práticas de vida cristã. Essa é a nossa vocação. Jesus está dizendo isso de maneira muito clara. A vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Tá? Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Mas, João, como é que eu posso crer? Nessa pandemia eu já perdi parentes, também perdi. Nessa pandemia eu já vi tanta coisa ruim. Como é que Deus permite tudo isso? Deus não permitiria um mal em nossas vidas? Nessa pandemia eu já vi tanta coisa ruim. Se desse mal não tivesse o poder de ter um bem maior. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Jesus transformou água em vinho, sim ou não? Sim. Jesus curou paralítico? Sim. Jesus curou cego? Sim. Jesus curou leprosos? Sim. Jesus ressuscitou mortos? Sim. Jesus acalmou o mar? Sim. Quem disse que Jesus não pode acalmar nossa tempestade interior nesse período de pandemia? Quem disse que Jesus não pode simplesmente levantar a mão e parar essa pandemia a hora que ele quiser? Mas se ele está permitindo essa pandemia,
Se ele está permitindo um sofrimento nas nossas vidas, ele quer nos levar a alguma reflexão para nos fazer crescer como pessoas e como cristãos. Ou não? Porque, gente, quando Jesus diz que no mundo teremos aflições, nem ele mesmo, nem o próprio Jesus se excluiu disso daqui. Porque ele também experimentou dores e aflições, ou não? Aliás, quando Jesus estava no alto da cruz, tentaram Jesus, disseram, olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz que a gente acredita. E Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo o poder de acabar com tudo aquilo dali, ele não acabou, ele se submeteu à morte e morte de cruz. E por que Jesus se submeteu a todo aquele suplício? Porque ele tinha em mente, ele tinha em foco, ele tinha em objetivo um bem muito maior, que era a nossa salvação. Porque depois que Cristo venceu a morte, com a sua morte, ele matou a morte. Hoje a morte não é mais uma maldição que leva as almas para o Sheol. Hoje a morte é uma porta aberta para a gente ir para o paraíso e ter a vida eterna. Já imaginou se Jesus tivesse descido da cruz? A gente não teria hoje o céu a conquistar. Do mesmo modo, esse período de pandemia que a gente está vivendo, Deus tem um objetivo muito maior, que talvez nem eu e você perceba, pela nossa pequenez, pela nossa miséria, pelo nosso pecado. Mas Deus tem um bem muito maior para tirar. Como ele vai fazer isso, eu não sei, porque eu sou João, sou pequeno, sou um ser humano, mas Deus sabe todas as coisas. Então, quando a gente fala do sofrimento, a gente precisa entender que todo momento de dor e de sofrimento, Deus tem uma bênção muito maior para as nossas vidas. Examine, por exemplo, a vida de Jó. Pronto, tem exemplo melhor do que a vida de Jó? Uma bênção muito maior para as nossas vidas. Examine, por exemplo, o mais espetacular de tudo, tem exemplo melhor do que a vida de Jó? São os capítulos finais do livro de Jó. O mais espetacular de tudo, quando Deus se manifesta para Jó, pode ler depois. Onde é que Deus se manifesta? Do meio da tempestade. Nessa pandemia, a gente tem buscado Deus fora, mas Deus quer se manifestar dentro da tempestade. Ele quer ser um farol a nos guiar, a nos ensinar como viver essa pandemia. Para nós cristãos, a morte não é o final. Gente, claro que a morte dói. Claro que quando uma pessoa querida, ela morre, é arrancado um pedaço do nosso coração. Que dor minha esposa não viveu ao saber que meu sogro, tão querido pra gente, faleceu de Covid-19. Ao saber que meu sogro... O que é que nos consola? Qual é a nossa alegria? É saber que existe a verdadeira vida. Que lá não vai haver choro, ranger de dentes. O Senhor vai enxugar nossas lágrimas. Veja que beleza. Que coisa linda e maravilhosa. O Senhor vai enxugar nossas lágrimas. Então Jó, ao final de todo o processo de dor e de sofrimento que ele viveu, ele perdeu filhos, pessoas queridas, de maneira muito igual. Veja que coisa... Por que será que Deus me fez agora lembrar do livro de Jó? Jó perdeu pessoas queridas, como nós perdemos na pandemia, perdeu. Jó ficou doente, como muitos de nós adoecemos nessa pandemia, adoeceu. E adoeceu de uma doença que tira dignidade da pessoa. Jó era uma ferida viva, se coçava com caco de telha. E adoeceu de uma doença que tira dignidade da pessoa. Você ainda ficou perto das pessoas que amava?
Você ainda rezou e está rezando pelas pessoas que você ama e que está enferma de Covid? Você ainda ficou perto das... A mulher de Jó nem isso fez por ele. Você ainda rezou e está rezando... Condenou, disse que ele era culpado por aquilo que ele estava passando, como os amigos de Jó disseram. E ainda disse assim, amaldiçoa Deus e morre. Disse que ele era culpado por aquilo que ele estava passando. E Jó estava em paz. Por que Jó estava em paz? Porque ele sabia o Deus quem confia. E no final do livro de Jó, depois de passar por toda aquela etapa de sofrimento, o que é que Jó diz? Antes eu ouvi falar de ti, agora os meus olhos te veem. Você tem noção do poder redentor que o sofrimento tem na vida humana? De como Deus, na sua sabedoria, no seu poder, ele pode usar o sofrimento para tirar um bem maior na nossa vida? Olha as palavras de Jó, preste atenção. Antes eu ouvia falar de ti. Depois de todo esse sofrimento, de toda essa dor, agora meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar de ti. Questionamos a Deus nessa pandemia? Questionamos. Claro que questionamos. Oh Deus, se tu és amor, se tu és tão bom, por que tu está permitindo uma pandemia dessa no mundo? Por que tu está permitindo gente boa morrer? E nós somos tentados até mesmo a colocar em questão a nossa fé. É assim ou não é? Vamos ser sinceros? Quem não se sentiu assim na pandemia? Nós nos sentimos assim. Somos humanos. E é louvável aos olhos de Deus reconhecer nossas limitações. O problema é quando a gente coloca máscara. Quando a gente, não, mas eu não fraquejei um só momento nessa pandemia. Só Deus conhece teu coração. Pois eu tiro minha máscara e digo, eu fraquejei, tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Não quero rezar igual o fariseu no templo, quero rezar igual o publicano, porque foi o publicano que voltou para casa justificado. Não quero rezar igual o fariseu no templo, quero rezar igual o publicano. Eu questionei a Deus na pandemia. Muitos questionaram a Deus. A Bíblia diz que Jó era justo e Jó era um homem justo. Então por que Jó estava passando por todo aquele suplício? Sabe o que é que nos falta, irmãos? Para ter a paz no coração. Você quer ter essa paz no coração para passar por esse momento de pandemia e não adoecer emocionalmente? Você quer ter essa paz no coração para passar por esse momento de pandemia? Espere em Deus. E não adoecer emocionalmente. Procure seu lugar de homem que se submete a Deus. Escute a palavra de Deus. Deus é infinitamente mais sábio do que a criatura humana. Deus enxerga onde nós não temos a mínima capacidade de enxergar. Deus é infinitamente mais sábio do que a criatura humana. Deus enxerga onde nós não temos a mínima... Como é que Deus, sendo tão bom, está permitindo a humanidade sofrer nessa pandemia? Como é que Deus, sendo tão bom, está permitindo Jó passar por aquele suplício e Jó era um homem justo? Jó não enxergava o que estava lá na frente. As pessoas não enxergam o que está lá na frente depois dessa pandemia. Somos tentados até a nos tornar agnósticos nessa pandemia. O que é um agnóstico? É aquele que crê na existência de Deus, mas crê também que Deus não está nem aí com esse mundo, não está preocupado com ele, entregou o mundo às suas leis naturais e agora que tudo se vire, tudo que aconteça. Quantos de nós não já fomos tentados a isso? Mas depois, lá no final da história de Jó, Deus abençoa Jó profundamente, 7 vezes mais do que ele tinha. Deus abençoa Jó profundamente. Então, quer ter essa paz? Primeiro requisito, seja um homem de humildade. Seja uma mulher de humildade. Confie em Deus. Descubra, redescubra, melhor dizendo, seu lugar, sua essência. Confie em Deus.
Redescubra seu lugar e sua essência. Você é o povo da esperança. Você coloca a sua esperança em quem? Em Deus. Em mais ninguém. Em Deus. Esse não é o período para a gente estar brigando, como eu vejo nas redes sociais, brigando por política, por candidato. Não é esse o nosso chamado. Eu dizia isso pregando para um texto dos homens online, para um bairro rural aqui na minha paróquia, no domingo de Pentecostes. Olha os apóstolos preocupados. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha os apóstolos preocupados com política. Olha os apóstolos com aquela mentalidade de um Messias mundano. Porque os judeus acreditavam que o Messias, ele vinha restaurar o reino de Israel, libertar Israel e Judá da escravidão do Império Romano, trazer de volta o esplendor do templo de Salomão e ser um guerreiro como Davi. Depois da ascensão, os apóstolos ainda dizem, ó Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Não parece que é a gente, né? Nas redes sociais, discutindo, brigando, candidato A, candidato B. Não parece que é a gente, né? Jesus está dizendo a mesma coisa. Não compete a vocês saber dessas coisas. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Não vos afasteis de Jerusalém. Aí o que é que os apóstolos vão fazer? Vão para Jerusalém rezar, vem o Espírito Santo, se escancar as portas da igreja, que os apóstolos saem a pregar o evangelho e a curar o povo de Deus. E o que é que a gente está fazendo? A gente está perdendo tempo nas redes sociais, debatendo, brigando, esquecendo do bem maior que pode renovar a face da terra. Quem é que renova a face da terra? Envia teu Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Deixa eu dizer uma coisa que a gente precisa entender. Deus quer renovar a face da terra? Quer, mas Ele vai renovar através de nós, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Qual é a atenção devida que nós temos dado ao Espírito Santo? A paz é fruto do Espírito. Se você quer ter essa paz em Deus, se você quer ter essa coragem, dom da fortaleza também é chamado de coragem, viu? Se você quer ter essa coragem, seja cheio do Espírito Santo. Por isso que eu fiz questão no início da pregação de situar vocês. Porque aqui no capítulo 14, Jesus dá a promessa do Espírito. Aqui no capítulo 16, antes do versículo 16, Jesus fala novamente do Espírito Santo. E no final ele diz que para ter a paz, que é fruto do Espírito, e que a gente tenha coragem. Mas a gente só vai ter isso se clamar o Espírito Santo. Mas a gente está preocupado com muita coisa nessa pandemia. A gente está com foco na política, a gente está com foco em discussão, a gente está com foco em questionar a Deus, porque é que Deus, sendo tão bom, está permitindo tanta desgraça, tanta morte no mundo. Eu não estou aqui dizendo a você que você viva de maneira alienada, não, viu? Não estou aqui dizendo a você que você vive um cristianismo alienado. Esse cristianismo odioso. Não estou aqui dizendo a você que joga todo mundo no inferno. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui para você, meu irmão, minha irmã, é que o nosso foco não deve ser nas coisas do mundo. O nosso foco deve ser em Deus. Agora, mais uma vez eu repito, equilíbrio. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver nesse mundo de qualquer jeito, para focar nas coisas do céu. Quando, na verdade, quando a gente foca nas coisas do céu, é que a gente sabe viver aqui na terra. Porque o cristão que foca no céu, ele vive o céu aqui na terra e transforma toda a realidade ao seu redor. Pelo seu testemunho de vida, pela sua oração, pelas práticas cristãs. Então, o que nós aprendemos hoje, meus queridos? O que é que nós aprendemos? Primeiro, a gente não vai
deixar de passar por momentos de dores e de sofrimento. Mas há uma diferença profunda em você viver o sofrimento, as dores, as aflições sem Deus e você viver em Deus. Quem vive em Deus sabe que a morte não é o final. Quem vive em Deus tem esperança de dias melhores. Como nós lemos no início desse capítulo, aconteceu com os apóstolos. Jesus estava com ele e disse: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Por quê? Porque Jesus ia morrer, ia passar por todo o suplício do Calvário. Mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque Jesus ia ressuscitar. Agora, está difícil a gente enxergar Deus no cenário dessa pandemia, mas não tem mal que dure para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. E nós tornaremos a ver a Deus. Nós tornaremos a ter a nossa grande alegria de nos reunir, de nos abraçarmos, de nos unir para rezar, para louvar a Deus. Tudo vai passar. Mas o nosso grande desafio agora é saber viver em Deus esse tempo de pandemia. Quando ela vai passar, eu não sei. O que Deus quer nos ensinar com essa pandemia? Vou ser ousado em dizer. Quer nos ensinar a ser pessoas melhores, a sermos santos, a amar os irmãos, a respeitar, a dar valor ao que na vida realmente vale a pena. No começo dessa pandemia, estudos mostraram, dados estatísticos, que milhares de casamentos, centenas de casamentos acabaram. Porque os cônjuges que viviam trabalhando se encontravam somente ao final do dia. Agora foram obrigados a conviver debaixo do mesmo teto e não suportaram. O que Deus quer nos ensinar com essa pandemia? Será que se a pandemia acabasse hoje? Agora, nós estamos no dia 1º de junho de 2021. Se a pandemia acabasse às 11h59 da noite de hoje, será que nós íamos para as igrejas louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida? Será que nós íamos à casa dos nossos parentes nos reconciliarmos? Será que nós iríamos pedir perdão àquelas pessoas que nós magoamos? Será que nós iríamos criar a consciência de que a vida é passageira e que nós não somos donos de nada? Veja, um vírus que não é nem um ser celular. Questiona-se nas ciências biológicas se o vírus é vivo. O vírus que é uma molécula, que é invisível ao olho nu, foi capaz de matar seres humanos, desmantelar a economia mundial, virar o mundo de cabeça para baixo. Gente que diz assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, não é, meu filho. Não é. Pessoas que estão sadias, que não fazem nem parte do grupo de risco, que não têm comorbidades. Não é. Pessoas que estão, mas que faleceram por causa da Covid, a vida não é sua. Então, o que é que você faria se a pandemia acabasse hoje? Não responda. Responda para você mesmo. Mas eu tenho certeza que uma grande parcela da população iria festejar de maneira não cristã. Claro que nós deveríamos festejar, nos confraternizar. Mas tenho certeza que a grande parcela voltaria para as orgias, para a farra, para as abominações. Repito, o que é que nós estamos aprendendo com a pandemia? Estamos aprendendo a ser mais caridosos? Você olha, por exemplo, o Japão. Basta alguém estar gripado, uma gripezinha, né? Você olha, por exemplo, o Japão. Covid não é uma gripezinha, como infelizmente algumas pessoas disseram, não. Mas lá no Japão, quando se está resfriado, se sai de máscara por caridade, por ética, para não contaminar os outros. Estamos aprendendo a ser mais caridosos nessa pandemia. Quando se está resfriado, se sai de máscara por caridade, por ética, para não contaminar. Estamos aprendendo isso? Estamos aprendendo a ser mais caridosos nessa pandemia.
Estamos olhando essa pandemia com os olhos de Cristo Jesus? Estamos aprendendo isso? Como nós estamos vivendo essa pandemia? Estamos olhando essa pandemia com os olhos de Cristo Jesus? Como nós estamos? Vai chegar o momento em que as coisas ficarão claras. No momento está tudo obscuro. Como Jesus disse aqui no texto. Vai chegar o momento em que as coisas ficarão claras. E os apóstolos disseram, eis que agora, lá no versículo 29, falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. E os apóstolos disseram, eis que agora, lá no versículo 29, falas claramente e a tua linguagem vem esse tempo. Estamos vivendo esse tempo, melhor dizendo. Mas vai chegar um tempo que tudo virá às claras. Vem esse tempo. Estamos vivendo esse tempo, melhor dizendo. Como está sendo a nossa responsabilidade como cristãos? Nesse período de pandemia. Jesus está olhando para a gente e está dizendo, coragem. Eu venci o mundo. E aqui Jesus nos exorta, Jesus nos ensina a descobrir nossa essência. Lembra do que eu falei no início da pregação? Eu venci o mundo. Descobrir nossa essência. Nós somos um povo da esperança. Mas nós só somos o povo da esperança porque somos um povo de fé. E aqui Jesus está dizendo, coragem. Eu venci o mundo. Presta atenção que Jesus está dizendo que venceu o mundo antes de passar por todo aquele suplício do Calvário. Preste muita atenção nisso. O próprio Jesus era um homem de fé. Eu venci o mundo. Jesus não estava dizendo, eu vou vencer. Será que vou vencer? Repito, isso aqui é antes de Jesus passar por todo o suplício do Calvário e morte de cruz. Ele já estava profetizando para si mesmo. Porque o Espírito Santo ungiu Jesus e tornou ele sacerdote, profeta e rei. Então, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Antes de vencer. Somos pessoas de fé? Bota no seu peito agora e diga assim, em Cristo, eu vou vencer o mundo. Quando eu falo do mundo aqui, eu não estou me referindo ao mundo no sentido pejorativo, não. Tá? Não é o mundo, a natureza maravilhosa, belíssima que Deus criou, que a gente tem que zelar, que a gente tem que cuidar, não. O mundo aqui se refere a todo um sistema de pecaminosidade, do qual Satanás é príncipe. É esse mundo que Jesus venceu e que libertou os seres humanos. E repito, Jesus disse isso aqui antes de passar pelo suplício do Calvário. Então, como é que nós temos que nos comportar? Igualzinho a Jesus. Eu vencerei o mundo em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Eu vencerei o mundo em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Eu vencerei o mundo em Cristo Jesus. Eu vencerei o mundo em Cristo Jesus. E eu quero convidar você agora, já que é o Espírito Santo que renova a face da terra, então, vamos fechar um instante nossos olhos. E eu gostaria que você pensasse agora em todas as pessoas que te são queridas e que você gostaria de vê-las profundamente abençoadas por Jesus. Todas as pessoas que te são queridas e que você gostaria de vê-las. Em todos aqueles da sua família que podem agora, nesse momento, que podem estar enfermos, acometidos da Covid em casa ou no leito de hospital, talvez numa situação delicada. Feche seus olhos agora. Talvez numa situação delicada. Vamos rezar por um instante.
Traga ao seu coração agora todas essas pessoas que precisam da graça de Deus. Por um instante. Traga ao seu coração agora todas essas pessoas que precisam da graça de Deus. E diga sem medo. E diga a Jesus que você ama essas pessoas. Diga sem medo. O Senhor me revela agora pessoas aqui que estão nos acompanhando pelo YouTube, que estão com parentes enfermos, me revela agora com Covid, numa situação muito delicada, mas que você precisa perdoar essa pessoa. Que agora onde você está, meu irmão, em nome de Jesus, você possa dar o perdão a essa pessoa. Diga o nome dela e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Você possa dar o perdão a essa pessoa. Diga o nome dela e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Você que tem o seu coração triste, porque perdeu alguma pessoa muito querida nesse período de Covid, não teve nem a chance de velar a pessoa. Você que tem o seu coração triste, viva agora seu luto em Deus, em Cristo Jesus. Eu queria colocar agora, Senhor Jesus, no teu sacratíssimo coração, a irmã que o meu irmão Anielson me falou hoje. Eu não me recordo agora o nome dela, mas que ela está no hospital acometida da Covid-19. Eu queria colocar agora no coração de Jesus. Eu queria colocar agora essa irmã no coração de Jesus e te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor vá agora no leito dessa irmã, no hospital em que ela se encontra. E te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nesse momento possa, Senhor, repreender a febre, repreender a Covid, como o Senhor repreendeu a febre da sogra de Pedro, e que essa irmã possa se levantar e te servir. Como o Senhor repreendeu a febre da sogra de Pedro. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu tens o poder. Obrigado, Senhor Jesus, de curar todas as pessoas que estão acometidas de Covid. Obrigado, Senhor, porque tu tens o poder de, pelo teu Espírito Santo, renovar a face da terra. Obrigado, Senhor, porque tu tens o poder. Obrigado, Senhor. De, pelo teu Espírito Santo, renovar a face. E, portanto, faça-se conforme a tua palavra. Obrigado, Senhor. Conforme a tua santa vontade. Toca também, Senhor Jesus, todos os irmãos agora que estão rezando conosco. Toca no coração, batiza no teu Espírito Santo. Cura as enfermidades, Senhor. Vai na casa de quem está nos ouvindo agora. Reveste-nos do dom da humildade. Dá-nos a graça de viver bem. Reveste-nos do dom da humildade. Essa experiência, Senhor, de fé. Cura nossos corações, Senhor. Põe tuas mãos chagadas sobre nós. Cobre-nos com teu sangue redentor, Jesus. Põe tuas mãos chagadas sobre cura, liberta e transforma. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu tens o poder de nos curar e restaurar. Portanto, faça-se conforme a tua santa palavra, conforme a tua vontade. Shiriala labandorianda lalamandorianda lalabali. Shiriala labanderi alabalari andala labalala handolele cantala labali andala labali.
Shiri ala la banderi ala bandori andala la maneni andala la bandori ala la kandari andala la balu. Shiri ala bandari ala baneni andala la mandori ala iri ala la banderi ala cantori ala banu. Shuri ala la bandori ala la macantori ala mandori ala manoni. Shuri ala la banderi ala bandori ala banu. Cantara la bari ala banoni ala la mala. Shalalahanda la la la, shalalahanda la 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 li, yala la bandori, yala cantori, yala bando. Urianda la manderi, yala nanoni, la 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 handa la la la, yala la la. La 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 handa la la la, yala yala la la, yala yala yala, yala la handori, yala bando. Iriala cantorianda la mandoriela la mana. Shalala bandorianda la banderia la bandoria la cantoria la cantorianda la mandoriela la mana. Sela, Senhor Jesus. Sela em nós com teu sangue redentor tudo que nós ouvimos. Sela em nós. Ensina, Senhor, e nos faz voltar à nossa essência. Tudo que nós ouvimos. Pelo poder do teu sangue e de tuas santas chagas. Ensina, Senhor, e nos faz voltar à nossa essência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conceda a cura e a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer, tá certo, a esse casal maravilhoso que eu tenho um carinho especial por eles, Daniel e ela. Deus sabe, né, no período que eu estava em Pombal, da riqueza que eram as nossas conversas. Esse período de pandemia vai passar e vamos realmente nos encontrar de novo, dar aquele abraço, partilhar a palavra. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, tá certo? E dizer que é sempre uma satisfação, né, estudar a palavra de Deus, porque nós também aprendemos muito com tudo aquilo que nós partilhamos, certo? Eu digo sempre, quando tenho a oportunidade da formação, que o pregador ele é um eterno aprendiz. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Peço encarecidamente também de vocês oração, tá certo? Pela minha caminhada. Nossa caminhada não é fácil. Vamos fazer esse feedback. Vocês rezam por mim, eu rezo também por vocês. Rezem também pela saúde do meu filho, do meu Ian, né? Que é sempre uma batalha que nós passamos, que nós vivemos com ele. E desde já, meus irmãos, que Deus abençoe vocês profundamente. Que toda essa palavra que foi partilhada hoje, ela possa ser um momento de glória e louvor para a nossa vida. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Possa ser um momento de glória e louvor para a nossa vida. Amém, meus queridos? Eu vou pedir para o nosso irmão Adriano, se possível, Adriano, se estiver nos ouvindo, dividir a tela, para a gente fazer aqui os agradecimentos e o encerramento da nossa palestra. Desde já, quem tiver alguma pergunta, já pode colocar aqui no chat, para a gente passar para o nosso irmão João. Amém, amém. Louvado seja Deus. Colocar aqui no chat, para a gente passar para o nosso irmão João.
Tô aqui, gente. Tô aqui, tô só. Só um minuto. Não, tranquilo, eu também estou olhando aqui. Tô aqui, gente. Tô aqui, tô só. Só um minuto. Não, tranquilo, eu também estou olhando aqui. Aqui a gente está falando. Que a João está falando, né? Louvado seja Deus. Desculpa aí, gente. É assim, nesse período remoto, a gente está aqui partilhando a palavra, está no trabalho e ao mesmo tempo chega os compromissos, fazer um pagamento, uma coisa, outra. Meu Deus do céu. A gente está aqui partilhando a história, né? Você consegue dividir a tela? Fazer um pagamento, uma coisa, outra. Meu Deus do céu. Tá. Tá bom. Eu vou finalizar aqui, não é isso? Tá. Pessoal, então nós queremos reiterar os agradecimentos ao nosso irmão João. No início, para quem não é aqui de Pombal e não nos conhece, a gente esqueceu de se apresentar, com nervosismo. Eu sou o Anielson, aqui da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pombal, sou exorcista. Meu nome é Emanuela. Eu sou o Anielson, temos 2 filhos, né, o Matheus, de 11 anos, E Davi, 6. Davi, de 6. Meus irmãos, como o João falou, nós queremos pedir a todos vocês que possam orar por ele. Vamos todos orar uns pelos outros. João, ele não gosta que diga, mas é um instrumento de Deus. Se coloca a serviço de muitos irmãos. Há muitos testemunhos já do ministério de João, inclusive tem alguns livros. Esse é um deles. Curados pela oração do Senhor. Amém. Está disponível nas melhores livrarias. Uma riqueza. O material de João tem outros livros também. E nesse momento. Tem até um que eu estou devendo a você, né, Nilson? O mais recente ele ainda não me deu. Gente, é tanta coisa. Essa vida, às vezes eu partilho com minha esposa quando é que a vida se tornou assim tão pesada e um monte de coisa para a gente resolver. Mas em Deus a gente vai conseguir vencer tudo isso. Pode acreditar. Vamos conseguir. Em nome de Jesus. E assim, João, quero só colocar, e agradecendo a você, dizer que, como a palavra de Deus traz, né, a messe é grande, os operários são poucos. E você é um desses operários que, assim como João Batista nos mostrou a luz de Jesus Cristo, vocês vão também muitas vezes, através do seu ministério, nos mostram a luz, nos mostra o caminho. E acredito que todos nós também somos chamados a fazer esse papel. Quero aqui, diante do que você falou, muitas coisas tocaram, né? Uma delas foi se a pandemia acabasse hoje, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu escutei uma pessoa dizendo que se a pandemia acabasse hoje, eu saía farrando, porque a direita. Mas, de fato, como você disse, será que a gente ia para a igreja agradecer? Eu quero essa reflexão. Mas eu quero também fazer aqui, com a sua devida correção, um ato de fé, dizer que o Senhor pode, se Ele quiser cessar a pandemia, esta noite Ele cessa. Com certeza. E se nós realmente tivermos fé, nós venceremos o mundo. Em Cristo Jesus, não é nós. Né? E aqui a gente faz memória de Santa Jacinta Marto, que também foi acometida da H1N1 em outra grande pandemia, né, há mais de 100 anos atrás. E quando ela padecia na enfermaria, os médicos ali diziam, né, é impossível que isso seja um humano resistindo, né, que ela consiga resistir dessa maneira como um humano. Era o próprio Cristo, né, que estava naquela criança, que foi operada de forma crua, né, operaram ela sem anestesia, e ela conseguiu vencer o mundo também. Nós acreditamos que hoje Santa Jacinta está, pela comunhão dos santos, já contemplando a face de Deus. Peçamos também a intercessão
de Santa Jacinta e São Francisco Mártir, eles que foram vítimas da pandemia, para que possamos também vencer o mundo atravessando essa pandemia. Emanuel, amém. Meu irmão, queremos agradecer a você mais uma vez também por esse momento de oração. Quero aqui saudar mais uma vez todos os paroquianos de Bom Sucesso, São Judas, Santa Rita de Cássia. Deus abençoe a todos. Quero aqui saudar o Chagas, lá de Coremas. Chagas, que eu conversei com ele se prontificou a também fazer um momento de oração conosco. Tá? E também já convocou você, irmão, para fazer um momento de oração com o pessoal lá de Coremas. Viu? Amém, amém. Um abração, meu irmão Chagas. Deus abençoe, viu? Sempre uma alegria revê-lo. Estamos separados fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos mais do que nunca nesse período de pandemia. Estamos separados. João, se você não tem nada mais para dizer também, vamos encerrar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.